Olá, o TV é Ciência já está no ar. Hoje quero que você seja nosso convidado especial para rever momentos incríveis do TV é Ciência no segundo semestre do ano passado, dentro da série especial Retrospectiva 2010. Você sabe, todo ano que se inicia é um convite à reflexão do que fizemos e de fazer novos planos para o futuro. Por isso é legal rever os melhores momentos que vivemos juntos em 2010. E nós começamos a edição especial com as comemorações dos 100 anos da Biblioteca Pública Estadual e a abordagem sobre a cultura do café, produto agrícola que se confunde com a própria história dos capixabas. A Biblioteca Pública Estadual foi fundada em 16 de julho de 1855, no segundo pavimento do Palácio Anchieta, na época do governo do presidente da província, Sebastião Machado Nunes. Ele recebeu uma doação de um grande intelectual na época. De quem que foi, Rico? Braz da Costa Rubim, a quem nós devemos a fundação da 5ª Biblioteca Pública criada no país, dando início à constituição de um acervo valiosíssimo, hoje reconhecido como um acervo muito especial, formado de obras raras, obras valiosas, importantíssimas para a pesquisa, para a disseminação do conhecimento, não só de todo o conhecimento acumulado na história da humanidade, mas também de documentos históricos e um material bibliográfico muito relevante para a história do Espírito Santo. No aniversário da Biblioteca Pública Estadual, a jornalista Linda Coguri falou sobre ficção e realidade em Carmélia por Carmélia. Na verdade, é quase o título do seu livro, né, Linda? Exatamente. Carmélia foi uma jornalista de vanguarda que viveu os anos dourados, dos anos 50, 60 e meados de 70. E foi uma cronista, uma grande cronista que Vitória teve, totalmente transgressora, foi ousadíssima para sua época, debochadíssima, e falei um pouco sobre a trajetória de Carmélia, um pouco sobre a literatura dela, fazendo uma interface entre o jornalismo e a ficção. O café é uma planta originária da Etiópia, país que fica na região central do continente africano. Ele chegou no Brasil pela região norte. No século XIX se espalhou rapidamente em todo o país. Para se ter uma ideia, no Espírito Santo, o café influenciou até mesmo a formação da cultura local. Antes de existir café, o Espírito Santo teve outras culturas, principalmente cana-de-açúcar, principalmente a cultura da mandioca, que foi muito importante no Espírito Santo, né? Cultura de animais, né? Pesca e o comércio, né? Mas hoje, aí, a partir do café, nós podemos dizer que desenvolveu-se no Espírito Santo uma cultura agrícola importante, com um produto de exportação, retomando até, né, a exportação que já existia com a cana-de-açúcar. O gostinho do café está presente nas xícaras do mundo inteiro, mas para se tornar uma das bebidas mais consumidas no planeta, muita pesquisa e cuidados são necessários. O café produzido no Espírito Santo é um dos melhores do mundo, mas cuidado, até mesmo uma bebida tão gostosa quanto essa pode fazer mal se tomada em excesso. Não existe uma quantidade recomendada de café, não existe um consumo que eu possa dizer 5, 6 xícaras, existe um consumo máximo que a gente recomenda, que são 2 xícaras para um indivíduo adulto. É recomendado evitar o consumo de café para criança e ele deve ser restrito para as mulheres grávidas.
Os estudos e pesquisas dos arqueólogos sobre a pré-história do Espírito Santo também foram uma inovação no nosso TVE Ciência, na divulgação científica aqui do Espírito Santo. Nós estamos na Universidade Federal do Espírito Santo, aqui em Goiabeiras. Local importante para a arqueologia, porque aqui houve muita atividade das sociedades pré-históricas. E vai nos contar o professor Celso Perota, ele que é arqueólogo. Professor Celso, por que a Universidade Federal, esse espaço aqui é importante para vocês estudiosos da arqueologia? Em primeiro lugar, porque a área do campus está localizada nas bordas do mangue. E o mangue foi uma fonte muito grande de alimentação para as populações pré-históricas. Então, antes das primeiras construções que aconteceram aqui, a partir de 1967, a gente conseguiu levantar 7 sítios arqueológicos na área do atual campus. Atualmente, em função das construções que foram realizadas, a gente pode ainda observar 3 sítios arqueológicos que ainda estão mais ou menos intactos e que são passíveis de uma boa pesquisa arqueológica ainda. No segundo semestre de 2010, vivemos 2 datas muito legais. A Noite Internacional de Observação do Céu, quando nossa equipe esteve na Estação Ciência de Cariacica, e o dia 10 de novembro, quando se comemora o Dia Mundial da Ciência. Renata, qual que é o objetivo da Noite Internacional de Observação Lunar? Bom, o nosso objetivo aqui, com essa noite maravilhosa, é vermos a Lua, né? Hoje está um pouco nublado, mas vamos tentar assim mesmo. E, ao mesmo tempo, fazer com que a gente possa trabalhar esse resgate para olhar para o céu. Porque muito tempo atrás as pessoas olhavam para o céu e podiam saber as horas, sabiam a hora de plantar, a hora de colher, tinham uma relação específica com a astronomia. Hoje em dia, a quantidade de instrumentos que nós inventamos, nós não conseguimos saber a hora, a não ser por um relógio. Então nós precisamos de instrumentos para poder entender o tempo, entender o céu. Então nós queremos buscar um pouquinho essa relação das pessoas com o céu, com os fenômenos naturais, essa descoberta científica que a cada dia acontece, dos meteoros, de cometas, que possamos entender todo esse processo e ressignificar o nosso estado de ser aqui na Terra também. Os seres humanos são a única espécie do planeta que é apta a produzir conhecimento científico. Esses saberes são adquiridos, repassados e alterados a cada geração, num fluxo contínuo de produção de conhecimento. Formação de qualidade para professores, mais apoio e incentivo à pesquisa e ensino humanizado foram alguns dos desafios citados pelos especialistas na área de formação de recursos humanos para que a ciência possa ser utilizada em benefício da sociedade. O maior desafio que nós temos, a sociedade hoje brasileira tem, por mais desgastado que seja, é o enfoque na educação, é a qualificação do cidadão, é a construção do cidadão. Nós sabemos que a educação dos últimos 16 anos teve um avanço fenomenal, temos as crianças nas escolas, mas tem uma estatística, né? Os resultados do SAEB, os resultados internacionais mostram que a educação brasileira está na enfermaria, né? Ela está na UTI, de uma certa forma. Em termos de desenvolvimento econômico, se você não colocar a ciência, a tecnologia e a inovação no cardápio, o desenvolvimento vai tender a não ser em forma sustentável. O desafio, então, de se garantir a produção de conhecimento aplicado e que sirva à comunidade é o desafio do desenvolvimento de todas as nações, que não é diferente para o Brasil. Outro grande tema considerado essencial nos dias atuais são as mudanças climáticas. Certamente, já estamos sentindo o impacto causado pela interferência do homem no planeta.
Em 2010, acompanhamos a tradicional Feira do Verde de Vitória, que no ano passado teve a ciência e a tecnologia como temas centrais. Bom, aqui na Feira do Verde, além das exposições das instituições públicas e privadas, também está acontecendo debates, mesas redondas e palestras. Isso no auditório dos IPs, e a nossa repórter Suzana Cola acompanhou. Vamos ver. Uma das palestras foi a do professor Sérgio Lucena, do Departamento de Biologia da UFES, que fez um resgate histórico das pesquisas sobre biodiversidade no Brasil. A grande contribuição é que, muitas vezes, num documento desse antigo, num documento histórico, está o registro da ocorrência de uma espécie de planta ou de animal e que, por causa das ações antrópicas, por exemplo, do desmatamento, da alteração dos ecossistemas, elas desapareceram daquele lugar. As ameaças e os desafios para a preservação da biodiversidade marinha também foram debatidas durante a Feira do Verde. Olha, são muitas, direta e indiretamente causada pelo homem. A ocupação desordenada da costa, com os aterros de manguezais, de áreas de inundação, isso impede a reprodução das espécies marinhas que precisam desses abrigos na sua reprodução. Isso começa quebrando o primeiro elo da cadeia da vida marinha, que é a reprodução dos animais. O nosso maior desafio é que a biodiversidade está protegida em apenas 3% do território estadual, né? O restante são outros usos e a maior parte é o uso agropecuário, né? Então, o nosso grande desafio é tentar ligar essas pequenas áreas que estão bem longe uma da outra e são muito pequenas. Então, elas estão muito favoráveis à extinção das espécies e não à conservação como deveriam estar. No aniversário do Planetário de Vitória, nossa equipe esteve lá para conhecer a astronomia indígena, tema central do evento na Universidade Federal do Espírito Santo. Apesar de estar comemorando 15 anos de fundação, o movimento pela criação do planetário começou no início da década de 80. Um pouco dessa história é contada hoje pelo diretor científico do planetário, Sérgio Bisch, e por alguns dos criadores da Associação Galileu Galilei. É uma história bastante interessante que começou lá pela década de 80 com o sonho de algumas pessoas, em especial de membros da Associação Astronômica Galileu Galilei, que já na década de 80 apresentaram um pré-projeto à Prefeitura Municipal de Vitória. A luta pelo planetário foram 16 anos. Dentro dessa luta se conseguiu o observatório, que foi instalado, pressionado pela vinda do Halley, e essa cruzada a favor de uma divulgação científica e de um viés de cultura científica na cultura da cidade, quer dizer, ela prosperou por conta desse movimento, que com essa catequese e essa regimentação de forças, ela durou tantos anos, e eu diria que ela foi tão bem feita, que ela redundou no que hoje Vitória tem, que a maioria das cidades não tem, que são os espaços de educação, ciência e cultura. Bom, agora está na hora do intervalo, mas nós ainda temos muitos momentos incríveis de 2010 para a gente rever nessa segunda parte da nossa retrospectiva especial. Por isso, fique aí que a gente volta já já.